para fazê-lo aparecer. Ocorre de outra forma para aqueles que nós compomos, como não introduzimos senão os elementos da matéria, e como esses elementos são essencialmente penetráveis. E como penetramos nós mesmos e atravessamos os corpos mais condensados com tanta facilidade como os raios solares atravessam as vidraças, podemos perfeitamente dizer que introduzimos o objeto no lugar, por mais fechado que seja, mas é somente nesse caso. Capítulo 6 – Manifestações visuais. De todas as manifestações espíritas, as mais interessantes são, sem contradita, aquelas pelas quais os espíritos podem se tornar visíveis. Ver-se-á pela explicação deste fenômeno que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Damos primeiro as respostas que a esse respeito foram dadas pelos espíritos. Os espíritos podem se tornar visíveis? Sim, sobretudo durante o sono. Entretanto, certas pessoas os veem durante a vigília, mas é mais raro. Nota: enquanto o corpo repousa, o espírito se desliga dos laços materiais. Ele está mais livre e pode mais facilmente ver os outros espíritos com os quais entra em comunicação. O sonho não é senão a lembrança deste estado. Quando não se lembra de nada, disse que não sonhou, mas a alma não deixou de ver e gozar de sua liberdade. Ocupamo-nos aqui, mas especialmente das aparições no estado de vigília. Para maiores esclarecimentos sobre o estado do espírito durante o sono, indicamos a leitura de O Livro dos Espíritos, no capítulo Emancipação da Alma, na questão número 409. Os espíritos que se manifestam à visão pertencem mais a uma classe do que a outra? Não, podem pertencer a todas as classes, as mais elevadas como as mais inferiores. É dado a todos os espíritos manifestarem-se visivelmente? Todos o podem, mas não têm sempre a permissão nem a vontade. E qual é o objetivo dos espíritos que se manifestam visivelmente? Isso depende. Segundo sua natureza, ele pode ser bom ou ser mau. E como essa permissão pode ser dada quando o objetivo é mau? É então para experimentar aqueles aos quais aparecem. A intenção do espírito pode ser má, porém o resultado pode ser bom. Qual pode ser o objetivo dos espíritos que têm uma intenção má em se fazendo ver? Amedrontar e frequentemente vingar-se. E qual é o objetivo dos espíritos que vêm com uma boa intenção? Consolar as pessoas que os lamentam, provar que existem e que estão perto de vós, dar conselhos e algumas vezes reclamar assistência para eles mesmos. Que inconvenientes haveria se a possibilidade de ver os espíritos fosse permanente e geral? Não seria um meio de tirar as dúvidas dos mais incrédulos? Estando o homem constantemente rodeado de espíritos, sua visão incessante o perturbaria, o torturaria em suas ações e lhe tiraria a iniciativa na maioria dos casos, enquanto que, crendo-se só, age mais livremente. Quanto aos incrédulos, eles têm bastante meios de se convencerem, se quiserem deles se aproveitar e se não estiverem cegos pelo orgulho. Sabeis que existem pessoas que viram e que não creem mais por isso,
uma vez que dizem ser ilusões? Nota: haveria tanto inconveniente em se ver constantemente em presença dos espíritos como ver o ar que nos rodeia ou as miríades de animais microscópicos que pululam ao redor de nós e sobre nós, de onde devemos concluir que o que Deus faz é bem feito e que sabe melhor do que nós o que nos convém. Se a visão dos espíritos é inconveniente, por que é permitida em certos casos? É para dar uma prova de que não morre tudo com o corpo e que a alma conserva a sua individualidade depois da morte. Essa visão passageira basta para dar essa prova e atestar a presença de vossos amigos perto de vós, mas não tem os inconvenientes da permanência. Nos mundos mais avançados que o nosso, a visão dos espíritos é mais frequente? Quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, mais facilmente entra em relação com os espíritos. É a grosseria do vosso envoltório que torna mais difícil e mais rara a percepção dos seres etéreos. É racional se amedrontar com a aparição de um espírito? Aquele que reflete deve compreender que um espírito qualquer que seja é menos perigoso do que um vivo. Os espíritos, aliás, vão por toda parte e não se tem necessidade de vê-los para saber que se pode tê-los ao vosso lado. O espírito que quisesse causar dano poderia causá-lo sem se fazer ver e mesmo com mais segurança. Não é perigoso porque é espírito, mas pela influência que pode exercer sobre o pensamento, desviando do bem e compelindo-o ao mal. Nota: as pessoas que têm medo na solidão ou obscuridade raramente têm consciência da causa do seu pavor. Não saberiam dizer do que têm medo, mas seguramente deveriam temer mais de encontrar homens do que espíritos, porque o malfeitor é mais perigoso vivo do que depois de sua morte. Uma dama do nosso conhecimento teve uma tarde em seu quarto uma aparição tão bem caracterizada que acreditou estar na presença de alguém e seu primeiro movimento foi o de espanto. Estando assegurada de que não havia ninguém, ela disse: "Parece que isso não é senão um espírito. Posso dormir tranquila?" Aquele a quem um espírito aparece poderia iniciar uma conversação com ele? Perfeitamente, e é mesmo o que se deve sempre fazer em semelhante caso, perguntando ao espírito quem é, o que deseja e o que se pode fazer para ser-lhe útil. Se o espírito é infeliz e sofredor, a comiseração que se lhe testemunha o aliviará. Se é um espírito benévolo, pode vir com a intenção de dar bons conselhos. E nesse caso, como o espírito poderia responder? Às vezes o faz por meio de sons articulados, como faria uma pessoa viva. O mais frequentemente é a transmissão de pensamentos. Os espíritos que aparecem com asas, as têm realmente ou essas asas não são mais do que uma aparência simbólica? Os espíritos não têm asas, delas não têm necessidade, uma vez que podem se transportar para toda parte como espíritos. Aparecem segundo o modo com o qual querem sensibilizar a pessoa a qual se mostram. Uns aparecerão com o traje vulgar, outros envolvidos em roupagens, alguns com asas, como atributo da categoria de espíritos que representam. As pessoas que se veem em sonhos são sempre aquelas das quais têm o aspecto? São quase sempre essas mesmas pessoas que vosso espírito vai encontrar ou quem vem vos encontrar. Os espíritos zombeteiros não poderiam tomar a aparência de pessoas que nos são caras para nos induzir ao erro? Não tomam aparências fantásticas senão para se divertirem às vossas custas, mas há coisas com as quais não lhe é permitido brincar. Sendo o pensamento uma espécie de evocação, compreende-se que provoque a presença do espírito, mas como acontece que frequentemente as pessoas nas quais mais se pensa, que se deseja ardentemente rever, não se apresentam jamais em sonho,
enquanto que se vêem pessoas indiferentes e as quais não se pensa de nenhum modo. Os espíritos não têm sempre a possibilidade de se manifestarem à visão, mesmo em sonho, e malgrado o desejo que se tem de vê-los, causas independentes da sua vontade podem impedi-lo. É frequentemente uma prova da qual o mais ardente desejo não pode se isentar. Quanto às pessoas indiferentes, se não pensais nelas, é possível que pensem em vós. De outra parte, não podeis fazer uma ideia das relações do mundo dos espíritos. Aí reencontrareis uma multidão de conhecidos íntimos, antigos e novos, dos quais não tendes nenhuma ideia no estado de vigília. Nota: quando não há nenhum meio de controlar as visões ou aparições, pode-se sem dúvida colocá-las à conta de alucinações. Mas quando são confirmadas pelos acontecimentos, não se poderia atribuí-las à imaginação. Tais são, por exemplo, as aparições no momento da morte, em sonho ou estado de vigília, de pessoas às quais não se pensa de nenhum modo e que por diversos sinais vêm revelar as circunstâncias de todo inesperadas de seu fim. Viram-se muitas vezes cavalos empinarem-se e recusarem avançar diante de aparições que amedrontam aqueles que os conduzem. Se a imaginação produz coisa entre os homens, seguramente ela em nada afeta os animais. Além de que, se as imagens que se veem em sonho fossem sempre um efeito das preocupações da vigília, nada explicaria porque frequentemente não se sonha jamais com as coisas em que mais se pensa. Por que certas visões são mais frequentes no estado de enfermidade? Também ocorrem no estado de saúde perfeita, mas na enfermidade os laços materiais estão frouxos. A fraqueza do corpo dá mais liberdade ao espírito, que entra mais facilmente em comunicação com os outros espíritos. As aparições espontâneas parecem ser mais frequentes em certos países. É que certos povos são melhores dotados do que outros para ter esses tipos de manifestações? Levantais um processo verbal de cada aparição? As aparições, os ruídos, todas as manifestações, enfim, estão igualmente espalhados sobre toda a Terra, mas representam caracteres distintos segundo os povos nos quais ocorrem. Entre aqueles, por exemplo, nos quais a escrita está pouco disseminada, não há médiuns escreventes. Entre outros existem muitíssimos, além de que, mais frequentemente, há mais ruído e movimentos do que comunicações inteligentes, porque estas são menos preteridas e procuradas. Por que as aparições ocorrem mais à noite? Não seria um efeito do silêncio e da obscuridade sobre a imaginação? É pela mesma razão que vos faz ver durante a noite as estrelas que não vedes em pleno dia. A grande claridade pode apagar uma aparição pouco nítida, mas é um erro crer que à noite nisso se sirva para alguma coisa. Interrogai todos aqueles que já tiveram aparições e vereis que a maioria as tiveram de dia. Nota: os fatos das aparições são muito mais frequentes e mais gerais do que se crê, mas muitas pessoas não os confessam por medo do ridículo de outros atribuí-los à ilusão. Se parecem mais multiplicados entre certos povos, isso ocorre porque eles conservam mais cuidadosamente as tradições verdadeiras ou falsas, quase sempre amplificadas pelo atrativo do maravilhoso, ao qual se presta mais ou menos o aspecto das localidades. A credulidade, então, faz ver efeitos sobrenaturais nos fenômenos mais vulgares. O silêncio da solidão, o escarpamento dos barrancos, o rugido das florestas, as rajadas da tempestade, o eco das montanhas, a forma fantástica das nuvens, as sombras, as miragens, tudo, enfim, que se presta à ilusão por imaginações simples e ingênuas que contam de boa fé o que viram e o que acreditaram ver. Mas ao lado da ficção há a realidade. É para livrá-las de todos os acessórios ridículos da superstição que o estudo sério do espiritismo conduz.
A visão dos espíritos se produz no estado normal ou somente em um estado de êxtase? Pode ocorrer em condições perfeitamente normais. Entretanto, as pessoas que o veem bastante frequentemente estão no estado particular, vizinho do êxtase, que lhes dá uma espécie de dupla vista. Aqueles que veem os espíritos os veem pelos olhos? Eles o creem, mas na realidade é a alma quem vê, e o que o prova é que se pode ver com os olhos fechados. E como o espírito pode se tornar visível? O princípio é o mesmo de todas as manifestações, e prende-se às propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações à vontade do espírito. O espírito, propriamente dito, pode se tornar visível ou não o pode senão com a ajuda do seu perispírito? No vosso estado material, os espíritos não podem se manifestar senão com a ajuda de seu envoltório semimaterial. É o intermediário através do qual age sobre os vossos sentidos. É sob esse envoltório que eles aparecem, às vezes com uma boa forma humana, ou outras vezes diversas, seja nos sonhos, seja mesmo no estado de vigília, tanto na luz como na obscuridade. E poderia-se dizer que é pela condensação do perispírito que o espírito se torna visível? Condensação não é a palavra. É antes uma comparação que pode ajudar-vos a fazer compreender o fenômeno, porque não há realmente condensação. Pela combinação dos fluidos, se produz no perispírito uma disposição particular que não tem analogia para vós e que o torna perceptível. Os espíritos que aparecem são sempre inapreensíveis e inacessíveis ao tato? Inapreensíveis como no sonho. Em seu estado normal, entretanto, podem fazer impressões sobre o tato e deixar traços de sua presença, e mesmo em certos casos, tornarem-se momentaneamente tangíveis, o que prova que entre eles e vós há uma matéria. Todo mundo está apto para ver os espíritos? No sono, sim, mas não no estado de vigília. No sono a alma vê sem intermediários, na vigília é sempre mais ou menos influenciada pelos órgãos, por isso as condições não são sempre as mesmas. E a que se prende a faculdade de ver os espíritos durante a vigília? Essa faculdade depende do organismo, prende-se a facilidade maior ou menor que tem o fluido do vidente para se comunicar com o fluido do espírito. Assim não basta ao espírito querer se mostrar, é preciso ainda que encontre na pessoa a qual se quer se fazer ver a aptidão necessária. Essa faculdade pode se desenvolver pelo exercício? Ele o pode, como todas as outras faculdades, mas é uma daquelas nas quais é melhor esperar o desenvolvimento natural do que provocá-la por temor de superexcitar a imaginação. A visão geral e permanente dos espíritos é excepcional e não está nas condições normais do homem. Pode-se provocar a aparição dos espíritos? Isso se pode algumas vezes, mas muito raramente. Ela é quase sempre espontânea. É necessário para fazê-lo estar dotado de uma faculdade especial. Os espíritos podem se tornar visíveis sob uma aparência diversa da forma humana? A forma humana é a forma normal. O espírito pode variar-lhe a aparência, mas é sempre o tipo humano. Não podem se manifestar sob a forma de chama? Podem produzir chamas, clarões, como muitos outros efeitos, para testarem sua presença, mas não são os próprios espíritos. A chama frequentemente é apenas uma miragem ou uma emanação do perispírito. Em todos os casos, não é senão uma parte deles. O perispírito não aparece por inteiro senão nas visões. Que pensar da crença que atribui os fogos fatos à presença de almas ou espíritos? Superstição resultante da ignorância. A causa física dos fogos fátuos é bem conhecida. A chama azul que apareceu, disse, sobre a cabeça do menino Sérvius Túlios é uma fábula ou uma realidade? Era real, foi produzida pelo espírito familiar que queria divertir a mãe.
Essa mãe, médium vidente, havia percebido uma irradiação do espírito protetor de seu filho. Todos os médiuns videntes não veem no mesmo grau, como os médiuns escreventes não escrevem todos a mesma coisa. Enquanto essa mãe não via senão uma chama, um outro médium teria podido ver o próprio corpo do espírito. Os espíritos poderiam se apresentar sob a forma de animais? Pode ocorrer, mas não são sempre espíritos muito inferiores que tomam essas aparências. Isso não seria em todo caso senão uma aparência momentânea, porque seria absurdo crer que um animal verdadeiro qualquer possa ser a encarnação de um espírito. Os animais são apenas animais e nenhuma outra coisa. Nota: só a superstição pode fazer crer que certos animais são animados por espíritos. É necessário uma imaginação bem complacente ou muito impressionada para ver alguma coisa de sobrenatural nas circunstâncias um pouco bizarras, nas quais algumas vezes eles se apresentam. Mas o medo faz ver o que não existe. O medo nem sempre é a fonte dessa ideia. Conhecemos uma dama muito inteligente, de resto, que se afeiçoou em excesso por um grande gato negro porque o acreditava de uma natureza sobreanimal. Mas não havia jamais ouvido falar do espiritismo. Se o tivesse conhecido, lhe faria compreender o ridículo da causa de sua predileção, provando-lhe a impossibilidade de uma tal metamorfose. Ensaio teórico sobre as aparições. As mais comuns manifestações aparentes ocorrem no sono pelos sonhos, são as visões. Não pode entrar em nosso plano examinar todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Resumimo-nos dizendo que eles podem ser uma visão atual de coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. São também frequentemente painéis alegóricos que os espíritos fazem passar sob nossos olhos para nos dar úteis advertências e salutares conselhos se são bons espíritos, ou para nos induzir ao erro e lisonjear nossas paixões se são espíritos imperfeitos. A teoria seguinte se aplica aos sonhos e a todos os casos de aparições. Ver o Livro dos Espíritos na questão 400 e seguintes. Queremos fazer justiça ao bom senso de nossos leitores em refutando o que há de absurdo e de ridículo nisso que vulgarmente se chama interpretação dos sonhos. As aparições propriamente ditas têm lugar no estado de vigília e quando se goza da plenitude e da inteira liberdade das faculdades. Apresentam-se geralmente sob uma forma vaporosa e diáfana, algumas vezes vagas e indecisa à primeira vista. Frequentemente é um clarão esbranquiçado cujos contornos se desenham pouco a pouco. De outras vezes, as formas são nitidamente acentuadas e se distinguem os menores traços fisionômicos, a ponto de se poder fazer uma descrição muito precisa. As maneiras, o aspecto, são semelhantes aos que o espírito tinha quando encarnado. Podendo tomar todas as aparências, o espírito se apresenta sob aquela que melhor o faz reconhecer, se tal é o seu desejo. Assim, embora como espírito não tenha nenhuma enfermidade corporal, ele se mostrará estropiado, coxo, corcunda, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário para se constatar sua identidade. Esopo, por exemplo, como espírito não é disforme, mas se for evocado como Esopo, embora tenha tido várias existências depois, aparecerá feio e corcunda, com o traje tradicional. Uma coisa notável é que, a menos de circunstâncias particulares, as partes menos desenhadas são os membros inferiores, enquanto que a cabeça, o tronco, os braços e as mãos são sempre nitidamente observados. Assim não se o vê quase nunca andar, mas deslizar como as sombras. Quanto ao traje, o mais ordinariamente se compõe de uma roupagem terminando em longo franzido flutuante.
Em todo caso, é como uma cabeleira ondulante e graciosa a aparência dos espíritos que nada conservaram das coisas terrestres. Mas os espíritos vulgares, os que se conheceu, têm geralmente o traje que usavam no último período de sua existência. Frequentemente têm atributos característicos de sua elevação, como uma auréola ou asas para aqueles que se podem considerar como anjos, enquanto outros têm algo que lembra suas ocupações terrestres. Assim, um guerreiro poderá aparecer com sua armadura, um sábio com livros, um assassino com um punhal e etc. Os espíritos superiores têm uma figura bela, nobre e serena. Os mais inferiores têm alguma coisa de selvagem e de bestial e algumas vezes carregam ainda os traços de crimes que cometeram ou de suplícios que tenham suportado. A questão do traje e de todos os seus acessórios pode ser a que mais espanta. Voltaremos ao assunto em um capítulo especial, porque dá lugar a outros fatos muito importantes. Dissemos que a aparição tem qualquer coisa de vaporosa. Em certos casos, poderia-se compará-la à imagem refletida num espelho sem aço e que, malgrado sua nitidez, não impede de se ver através dela os objetos que estão por detrás. A miúdo é assim que as distinguem os médios videntes. Vêm-nas irem, virem, entrarem em um apartamento ou dele saírem, circular entre a multidão de vivos, tendo ares de, pelo menos para os espíritos vulgares, tomar parte ativa em tudo o que se faz ao seu derredor e se interessar por tudo e escutar o que se diz. Comumente se as vê se aproximarem de uma pessoa, lhe soprarem ideias, a influenciarem, consolá-la se são boas, escarnecendo-a se são malignas, mostrando-se tristes ou contentes do resultado que obtêm. Em uma palavra, são o forro do mundo corporal. Tal é esse mundo oculto que nos rodeia, no meio do qual vivemos sem disso desconfiarmos. Como vivemos sem desconfiarmos mais no meio de miríades do mundo microscópico. O miroscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos que não supunhamos. O Espiritismo, com a ajuda dos médiuns videntes, nos revelou o mundo dos espíritos, que é também uma das forças ativas da natureza. Com a ajuda dos médiuns videntes, podemos estudar o mundo invisível e iniciar-nos em seus hábitos, como um povo de cegos poderia estudar o mundo visível com a ajuda de alguns homens que gozassem da visão. Ver adiante no capítulo dos médiuns o artigo concernente aos médiuns videntes. O espírito quer ou pode aparecer revestido algumas vezes de uma forma ainda mais nítida, tendo todas as aparências de um corpo sólido, a ponto de produzir uma ilusão completa e fazer crer que se está diante de um ser corporal. Em alguns casos, enfim, e sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade pode tornar-se real, quer dizer, se o pode tocar, apalpar, sentir a mesma resistência, o mesmo calor como da parte de um corpo vivo, o que não impede de se desvanecer com a rapidez do relâmpago. Se podia atribuir à ilusão ou a uma espécie de fascinação, a aparição simplesmente visual não é mais permitida dúvida quando se pode agarrá-la, palpar quando ela mesma nos agarra e nos aperta. Os fatos de aparições tangíveis são os mais raros, mas aqueles que ocorreram nestes últimos tempos pela influência de alguns médiuns poderosos, entre outros o Sr. Home, e que têm toda a autenticidade de testemunhos irrecusáveis, provam e explicam os que a história relaciona a respeito de pessoas que se mostraram, depois da morte, com todas as aparências da realidade. Além disso, como dissemos, por extraordinários que sejam semelhantes fenômenos, todo o maravilhoso desaparece quando se conhece a maneira pela qual se produzem e se compreende que, longe de serem uma derrogação das leis da natureza, são delas apenas uma nova aplicação.
Pela sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível e tem isso de comum como uma porção de fluidos que sabemos existir, mas que jamais vimos. Mas pode também, como certos fluidos, sofrer modificações que o tornam perceptíveis à visão, seja por uma espécie de condensação, seja por uma alteração em sua disposição molecular. É quando nos aparece sob uma forma vaporosa. A condensação, e não é preciso tomar esta palavra ao pé da letra, de vez que a empregamos na falta de outra e a título de comparação. A condensação, dizíamos, pode ser tal que o perispírito adquire as propriedades de um corpo sólido e tangível, mas pode instantaneamente retomar seu estado etéreo e invisível. Podemos nos inteirar desse efeito pelo vapor, que pode passar da invisibilidade ao estado brumoso, depois líquido, depois sólido e vice-versa. Estes diferentes estados do perispírito resultam da vontade do espírito e não de uma causa física exterior como em nosso gás. Quando nos aparece é porque colocou seu perispírito no estado necessário para torná-lo visível, mas para isso sua vontade não basta, porque a modificação do perispírito se opera pela sua combinação com o fluido próprio do médium. Ora, esta combinação não é sempre possível, o que explica por que a visibilidade dos espíritos não é geral. Assim, não basta que o espírito queira se mostrar, não basta também que uma pessoa queira vê-lo. É necessário que os dois fluidos possam se combinar, que haja entre eles uma espécie de afinidade. Pode ser também que a emissão de fluido da pessoa seja bastante abundante para operar a transformação do perispírito e provavelmente existam ainda outras condições que nos são desconhecidas. É preciso, enfim, que o espírito tenha permissão de se fazer ver a tal pessoa, o que não lhe é sempre concedido ou não o é senão em certas circunstâncias por motivos que não podemos apreciar. Uma outra propriedade do perispírito e que diz respeito à sua natureza etérea é a penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe é obstáculo, ele as atravessa todas como a luz atravessa os corpos transparentes. É por isso que não há recinto fechado que se possa opor à entrada dos espíritos. Vão visitar o prisioneiro em seu cárcere tão facilmente como ao homem que está no meio dos campos. As aparições no estado de vigília não são nem raras e nem novas. Ouvem em todos os tempos e a história relaciona um grande número delas, mas sem remontar tão longe em nossos dias, são muito frequentes. Em muitas pessoas que as tiveram, tomaram-na de início pelo que se convencionou chamar de alucinações. São frequentes, sobretudo nos casos de morte de pessoas ausentes que vêm visitar seus parentes ou amigos. Frequentemente não tem um objetivo bem determinado, mas pode-se dizer que, em geral, os espíritos que assim aparecem são atraídos pela simpatia. Que cada um interrogue suas lembranças e se verá que são poucas as pessoas que não têm conhecimento de alguns fatos deste gênero, cuja autenticidade não poderia ser posta em dúvida. Acrescentaremos às considerações precedentes o exame de alguns efeitos de ótica que deram lugar ao singular sistema dos espíritos glóbulos. O ar nem sempre é de uma limpidez absoluta, e há tais circunstâncias nas quais as correntes de moléculas aeriformes e suas agitações produzidas pelo calor são perfeitamente visíveis. Algumas pessoas tomaram isso por montões de espíritos se agitando no espaço. Basta assinalar esta opinião para refutá-la. Mas eis um outro gênero de ilusão não menos bizarro, contra a qual igualmente é bom estar prevenido. O humor aquoso do olho oferece pontos dificilmente perceptíveis que perderam sua transparência. Esses pontos são como corpos opacos em suspensão no líquido do qual seguem os movimentos. Produzem no ar ambiente e à distância, pelo efeito do aumento e da refração, a aparência de pequenos discos variando de 1 a 10 milímetros de diâmetro e que parecem flutuar na atmosfera.
Vimos pessoas tomarem estes discos por espíritos que lhe seguiam e o acompanhavam por toda parte, e em seu entusiasmo tomarem por figuras as nuances de irisações, o que é mais ou menos tão racional como ver uma figura na lua. Uma simples observação fornecida por elas mesmas vai conduzi-las ao terreno da realidade. Estes discos ou medalhões, dizem elas, não somente as acompanham, mas seguem todos os seus movimentos. Vão à direita, à esquerda, ao alto, embaixo ou se detêm segundo o movimento da cabeça. Isto não é de admirar, uma vez que a sede da aparência está no globo ocular e deve seguir-lhe os movimentos. Se fossem espíritos, seria preciso convir que estariam constrangidos a um papel muito mecânico para seres inteligentes e livres. Papel bem fastidioso, mesmo para espíritos inferiores e, com maior razão, incompatível com a ideia que fazemos dos espíritos superiores. Alguns, é verdade, tomam por maus espíritos os pontos negros ou moscas amauróticas. Estes discos, ao igual das manchas negras, têm um movimento ondulatório que não escapa jamais da amplitude de um certo ângulo, e o que se acrescenta à ilusão é que não seguem bruscamente os movimentos da linha visual. A razão é bem simples. Os pontos opacos do humor aquoso, causa primeira do fenômeno, o dissemos, são como mantidos em suspensão e têm sempre uma tendência a descer. Quando sobem é porque são solicitados pelo movimento do olho de baixo para cima. Mas chegados a uma certa altura, se fixa o olho, vêm-se os discos descerem e depois deterem-se. Sua mobilidade é extrema, porque basta um movimento imperceptível do olho para fazê-los mudar de direção e percorrer toda a amplitude do arco no espaço onde se produz a imagem. Enquanto não se possa provar que uma imagem possui um movimento próprio, espontâneo e inteligente, não se pode nisso ver senão um simples fenômeno óptico ou fisiológico. Ocorre o mesmo com as centelhas, que se produzem algumas vezes em maços ou em feixes mais ou menos compactos pela contração dos músculos do olho, e que são provavelmente devidos à eletricidade fosforescente da íris, uma vez que geralmente são circunscritas na circunferência do disco desse órgão. Semelhantes ilusões não podem ser senão o resultado de uma observação incompleta. Quem quer que tenha estudado seriamente a natureza dos espíritos por todos os meios proporcionados pela ciência prática, compreenderá tudo que tem de pueril. Do mesmo modo que a combatemos as teorias duvidosas com as quais se atacam as manifestações, quando essas teorias são baseadas na ignorância dos fatos. Também devemos procurar destruir as ideias falsas que provam mais entusiasmo do que reflexão e que por isso mesmo fazem mais mal do que bem junto aos incrédulos, já tão dispostos a procurarem o lado ridículo. O perispírito, como se vê, é o principal de todas as manifestações. Seu conhecimento deu a chave de uma multidão de fenômenos e um passo imenso à ciência espírita, abrindo-lhe um caminho novo, tirando-lhe todo o caráter maravilhoso. Encontramos pelos próprios espíritos, porque notai bem, foram eles que nos colocaram no caminho a explicação da ação dos espíritos sobre a matéria, do movimento dos corpos inertes, dos ruídos e das aparições. Aí encontraremos ainda a de vários outros fenômenos que nos restam a examinar antes de passarmos ao estudo das comunicações propriamente ditas. Tanto melhor se as compreenderá quando melhor nos dermos conta das causas primeiras. Se compreendeu bem esse princípio, far-se-á por isso mesmo sua aplicação aos diversos fatos que poderão se apresentar ao observador. Estamos longe de considerar a teoria que damos como absoluta e como sendo a última palavra. Ela será, sem dúvida, completada ou retificada mais tarde por novos estudos, mas por incompleta ou imperfeita que seja hoje, pode sempre ajudar a entender a possibilidade dos fatos por causas que nada têm de sobrenatural.
Se é uma hipótese, não se lhe pode recusar o mérito da racionalidade e da probabilidade, e vale tanto como todas as explicações que dão os negadores para provar tudo que não é senão ilusão, fantasmagoria e subterfúgio nos fenômenos espíritas. Teoria da alucinação. Os que não admitem o mundo incorpóreo e invisível creem tudo explicar com a palavra alucinação. A definição dessa palavra é conhecida: um erro, uma ilusão de uma pessoa que crer ter percepções que realmente não tem. Do latim hallucinare, erro, feita de ad lucem. Mas os sábios que saibamos ainda não deram a sua razão fisiológica. A ótica e a fisiologia, não parecendo-se ter-lhe mais segredos, como ocorre que não tenham ainda explicado a natureza e a origem das imagens que se oferecem ao espírito em certas circunstâncias? Querem tudo explicar pelas leis da matéria, sejam que deem, pois por essas leis uma teoria da alucinação, boa ou má, será sempre uma explicação. A causa dos sonhos jamais foi explicada pela ciência. Atribui-na a um efeito da imaginação, mas não diz o que é a imaginação, nem como produz essas imagens tão claras e tão nítidas que algumas vezes nos aparecem. É explicar uma coisa que não é conhecida por uma outra também desconhecida, e a questão permanece toda inteira. É, disse, uma lembrança das preocupações da vigília. Mas admitindo mesmo esta solução, que não o é, restaria ainda saber qual é esse espelho mágico que assim conserve a impressão das coisas. Como explicar, sobretudo, essas visões de coisas reais que jamais se viram no estado de vigília e aquelas mesmo em que jamais se pensou? Só o Espiritismo podia nos dar a chave desse fenômeno bizarro que passa desapercebido por causa da própria vulgaridade, como todas as maravilhas da natureza que calcamos sob nossos pés. Os sábios desdenharam se ocuparem-se com a alucinação, seja ela real ou não, não deixa de ser um fenômeno que a fisiologia deve poder explicar sob pena de reconhecer sua insuficiência. Se um dia um sábio empreender dar-lhe não uma definição, entendemo-nos bem, mas uma explicação fisiológica, veremos se sua teoria resolve todos os casos. Que não omita, sobretudo, os fatos tão comuns de aparições de pessoas no momento de sua morte. Que diga de onde vem a coincidência da aparição com a morte da pessoa. Se fosse um fato isolado, poderia-se ser atribuído ao acaso, mas como é muito frequente, o acaso não tem essas reincidências. Se aquele que vê a aparição ainda tivesse a imaginação impressionada pela ideia de que a pessoa deve morrer, seja, mas frequentemente a que aparece é aquela com quem ele menos sonha. Portanto, a imaginação nada tem a ver com isso. Pode-se explicar ainda menos pela imaginação as circunstâncias da morte, da qual não se tem nenhuma ideia. Os alucinacionistas dirão que a alma, se tanto é que admitem uma alma, tem momentos de superexcitação em que suas faculdades estão exaltadas. Estamos de acordo, mas quando aquilo que ela vê é real, não é, pois, uma ilusão? Se na sua exaltação a alma vê uma coisa que não está presente, é portanto que ela se transporta. Mas se nossa alma pode se transportar até uma pessoa ausente, por que a alma dessa pessoa não se transportaria até nós? Que em sua teoria da alucinação queiram ter em conta estes fatos e não se esqueçam de que uma teoria a qual se pode opor fatos contrários é necessariamente falsa ou incompleta. À espera de suas explicações, vamos tentar emitir algumas ideias a esse respeito. Os fatos provam que há verdadeiras aparições, as quais a teoria espírita explica perfeitamente e que só podem ser negadas por aqueles que nada admitem fora do organismo.
Mas ao lado das visões reais há alucinações no sentido ligado a essa palavra? Isso não é duvidoso. Qual é a sua origem? São os espíritos que vão nos colocar a pista, porque a explicação nos parece inteiramente contida nas respostas dadas às questões seguintes. As visões são sempre reais ou em algumas vezes são o efeito da alucinação. Quando se vê em sonho ou de outro modo o diabo, por exemplo, ou outras coisas fantásticas que não existem, isso não é um produto da imaginação? Sim, algumas vezes, quando se está impressionado por certas leituras ou por histórias de feitiçaria que impressionam, se as recorda, pode-se crer ver o que não existe. Mas dissemos também que o espírito, sob seu envoltório semimaterial, pode tomar todas as espécies de formas para se manifestar. Um espírito zombeteiro pode, pois, aparecer com chifres e garras, se isso lhe apraz, para se divertir com a credulidade, como um bom espírito pode se mostrar com asas e uma figura radiosa. Podem-se considerar como sendo aparições as figuras e outras imagens que se apresentam frequentemente no semissono ou simplesmente quando se fecham os olhos. Desde que os sentidos se entorpecem, o espírito se desliga e pode ver ao longe ou perto aquilo que não podia ver com os olhos. A miúde, essas imagens são visões, mas podem ser também um efeito de impressão que a visão de certos objetos deixou no cérebro que lhes conservou os traços, como conserva os sons. O espírito liberto vê então em seu próprio cérebro as impressões que nele se fixaram, como sobre uma chapa de daguerreotipia. Sua variedade e sua mistura formam os conjuntos bizarros e fugidios que se apagam quase que imediatamente, malgrado os esforços que se façam para retê-los. A uma causa semelhante é preciso atribuir certas aparições fantásticas que nada têm de real e que frequentemente se produzem no estado de enfermidade. Consta que a memória é o resultado das impressões conservadas pelo cérebro. Por qual singular fenômeno essas impressões são variadas, tão múltiplas, não se confundem? Aí está um mistério impenetrável, mas que não é mais estranho do que os das ondas sonoras que se cruzam no ar e não ficam menos distintas. Em um cérebro sadio e bem organizado, essas impressões são nítidas e precisas. Em um estado menos favorável, se apagam e se confundem, daí a perda da memória ou a confusão das ideias. Isso parece ainda menos extraordinário se admite, como em frenologia, uma distinção especial a cada parte e mesmo a cada fibra do cérebro. As imagens chegadas ao cérebro pelos olhos aí deixam, pois, uma impressão que faz com que se lembre de um quarto como se ele estivesse diante de si. Mas sempre isso não é senão uma questão de memória, porque não se o vê mais. Ora, em um certo estado de emancipação, a alma vê no cérebro e reencontra essas imagens, sobretudo aquelas que mais o impressionaram, segundo a natureza das preocupações ou as disposições do espírito. E é assim que reencontra as impressões de cenas religiosas, diabólicas, dramáticas, mundanas, de figuras de animais bizarros que viu em uma outra época, em pintura ou mesmo em narrações, porque as narrações também deixam impressões. Assim a alma vê realmente, mas vê apenas uma imagem daguerreotipada no cérebro. No estado normal, essas imagens não fugidias e efêmeras, porque todas as partes cerebrais funcionam livremente. Mas no estado de enfermidade, o cérebro está sempre mais ou menos enfraquecido. Não existe equilíbrio entre todos os órgãos, alguns somente conservam sua atividade, enquanto que outros estão de alguma sorte paralisados. Daí a permanência de certas imagens que não são mais apagadas, como no estado normal, pelas preocupações da vida exterior. Aí está a verdadeira alucinação e a causa primeira das ideias fixas.
Como se vê, nos inteiramos dessa anomalia por uma lei fisiológica bem conhecida, a das impressões cerebrais. Mas sempre nos foi necessário fazer a alma intervir. Ora, se os materialistas não podem ainda dar uma solução satisfatória desse fenômeno, é porque não querem admitir a alma. Também dirão que nossa explicação é má porque colocamos como princípio o que é contestado. Mas contestado por quem? Por eles, mas admitido pela imensa maioria depois que há homens sobre a terra e a negação de alguns não pode se fazer lei. Nossa explicação é boa. Nós a damos pelo que pode valer a falta de outra, e querendo-se a título de simples hipótese à espera de melhor, tal como é, dá a razão de todos os casos de visão? Certamente que não, e desafiamos todos os fisiologistas de dar-lhe uma só, sob seu ponto de vista exclusivo, que resolva todos os casos, porque quando pronunciaram suas palavras sacramentais de superexcitação e de exaltação, nada disseram. Portanto, se todas as teorias da alucinação são insuficientes para explicarem todos os fatos, é que há outra coisa além da alucinação propriamente dita. Nossa teoria seria falsa se aplicássemos a todos os casos de visão, porque alguns viriam contradizê-la. Pode ser justa se a restringimos a certos efeitos. Capítulo 7. Bicorporeidade e transfiguração. Estes dois fenômenos são variedades das manifestações visuais, e por maravilhosos que possam parecer à primeira vista, se reconhecerá facilmente pelas explicações que deles se podem dar que não saem da ordem dos fenômenos naturais. Repousam um e o outro sobre o princípio de que tudo o que foi dito sobre as propriedades do perispírito depois da morte se aplica ao perispírito dos vivos. Sabemos que durante o sono o espírito recobra parte de sua liberdade, quer dizer, se isola do corpo, e foi nesse estado que tivemos muitas vezes ocasião de observá-lo. Mas o espírito, esteja o homem vivo ou morto, tem sempre o seu envoltório semimaterial, que pelas mesmas causas que descrevemos, pode adquirir a visibilidade e a tangibilidade. Fatos bem positivos não podem deixar nenhuma dúvida a esse respeito. Não citaremos senão alguns exemplos que são do nosso conhecimento pessoal e dos quais podemos garantir a exatidão, podendo cada um recolher fatos análogos, consultando suas reminiscências. A esposa de um dos nossos amigos viu por repetidas vezes durante a noite entrar em seu quarto, quer houvesse ou não luz, uma vendedora de frutas da vizinhança que conhecia de vista, mas com quem não havia jamais falado. Essa aparição lhe causou um medo tanto maior, porque nessa época essa senhora não tinha nenhum conhecimento do espiritismo, e esse fenômeno se renovava muito frequentemente. Ora, a vendedora estava perfeitamente viva e a essa hora provavelmente dormia, enquanto seu corpo material estava em sua casa. Seu espírito e seu corpo fluídico estavam na casa dessa senhora? Por qual motivo? É o que não se sabe. Em semelhante caso, um espírito iniciado nessa espécie de coisa teria se perguntado, mas disso a senhora não teve ideia. Cada vez a aparição se eclipsava sem que ela soubesse como, e a cada vez também, depois da sua desaparição, ela ia se assegurar de que todas as portas estavam perfeitamente fechadas e que ninguém havia podido se introduzir no seu apartamento.
Esta preocupação lhe prova que estava bem desperta e que não foi joguete de um sonho. De outras vezes, ela viu do mesmo modo um homem que não conhecia. Mas um dia ela viu o seu irmão, que estava então na Califórnia. Tinha aparência igual à de uma pessoa real, que no primeiro momento acreditou que ele tivesse retornado e quis lhe dirigir a palavra. Mas ele desapareceu sem lhe dar tempo. Uma carta recebida posteriormente prova-lhe que não estava morto. Essa senhora era o que se pode chamar uma médium vidente natural. Mas nessa época, como já dissemos, ela não tinha jamais ouvido falar de médiuns. Uma outra senhora que reside na província, estando bastante enferma, viu uma noite pelas 10 horas um senhor idoso, habitante da mesma vila, e que ela via algumas vezes na sociedade, mas sem nenhuma relação de intimidade. Esse senhor estava sentado em uma poltrona ao pé do seu leito e de tempos em tempos tomava uma pitada de tabaco. Tinha o ar de velá-la. Surpresa com tal visita a essa hora, quis lhe perguntar o motivo, mas o senhor lhe fez sinal para não falar e dormir. Por repetidas vezes quis dirigir-lhe a palavra e cada vez a mesma recomendação. Ela então acabou por dormir. Alguns dias depois, estando restabelecida, recebeu a visita do mesmo senhor, mas em hora mais conveniente, e dessa vez era ele mesmo, tinha a mesma roupa, a mesma tabaqueira e exatamente as mesmas maneiras. Persuadida de que ele veio durante a enfermidade, agradecia-lhe o incômodo que tivera. O senhor, fortemente surpreso, disse-lhe que não tinha o prazer de vê-la já há bastante tempo. A senhora, que conhecia os fenômenos espíritas, compreendeu o que se passava, mas não querendo se explicar mais com ele a respeito, contentou-se em dizer-lhe que provavelmente teve um sonho. Isso é o provável, dirão os incrédulos, os espíritos fortes, o que para eles é sinônimo de gente de espírito. Mas foi constatado que essa senhora não dormia de todo como a precedente. Então ela sonhou bem desperta, ou dizendo de outra maneira, teve uma alucinação. Eis a grande palavra, a explicação universal de tudo que não se compreende. Como já refutamos suficientemente essa objeção, prosseguiremos nos dirigindo àqueles que possam nos compreender. Eis, entretanto, um fato mais característico e estamos curiosos de ver como se poderia explicá-lo só pelo jogo da imaginação. Um senhor habitante da província nunca quis casar-se, malgrado as instâncias de sua família. Notadamente, havia-se insistido em favor de uma pessoa que residia numa vila vizinha e que jamais vira. Um dia, estando em seu quarto, ficou admiradíssimo de se ver em presença de uma jovem, vestida de branco e a cabeça ornada com uma coroa de flores. Ela lhe disse que era sua noiva. Estendeu-lhe a mão, que tomou na sua, e nela viu um anel. Depois de alguns instantes, tudo desapareceu. Surpreso com essa aparição e estando seguro de que estava bem acordado, informou-se se alguém tinha vindo nesse dia. Mas lhe disseram que pessoa alguma fora vista. Um ano depois, cedendo às novas solicitações de uma parenta, decidiu ir ver a jovem que lhe propunham. Chegou no dia de Corpus Christi e, quando voltava da procissão, uma das primeiras pessoas que vê entrando na casa é uma jovem que reconhece como sendo a que lhe tinha aparecido. Estava vestida do mesmo modo, porque o dia da aparição era também o dia de Corpus Christi. Ele ficou desorientado e, de sua parte, a jovem soltou um grito de surpresa e sentiu-se mal. Voltando a si, disse que já tinha visto esse senhor em igual dia do ano precedente. O casamento foi realizado. Isso foi em 1835, e nessa época não havia a questão dos espíritos, e aliás, tanto ele quanto ela eram pessoas de um positivismo extremo e de imaginação a menos exaltada que há no mundo. Diria-se talvez que ambos tinham o espírito impressionado pela ideia de união proposta e que essa preocupação determinou a uma alucinação.
Mas é preciso não esquecer que o marido lhe era tão indiferente que ficou 1 ano sem ir ver a sua pretendida. Admitindo-se mesmo essa hipótese, restaria para ser explicada a dupla aparição, a mesma coincidência do traje com o dia de Corpus Christi e, enfim, o reconhecimento físico entre pessoas que jamais se viram, circunstâncias que não podem ser o produto da imaginação. Antes de ir mais longe, devemos responder imediatamente a uma questão que não se pode deixar de indagar, que é a de saber se como o corpo pode viver enquanto o espírito está ausente. Poderíamos dizer que o corpo pode viver da vida orgânica, que independe da presença do espírito, e a prova disso é que as plantas vivem e não têm espírito. Mas devemos acrescentar que, durante a vida, o espírito jamais está completamente desligado do corpo. Os espíritos, da mesma forma que certos médiuns videntes, reconhecem o espírito de uma pessoa viva pelo rastro luminoso que chega ao seu corpo, fenômeno que jamais ocorre quando o corpo está morto, porque então a separação é completa. Para essa comunicação, o espírito é advertido instantaneamente, a qualquer distância que esteja, da necessidade que o corpo pode ter da sua presença. E então ele volta com a prontidão do relâmpago. Disso resulta que o corpo jamais pode morrer estando ausente o espírito, e jamais pode ocorrer que este, no seu retorno, encontre a sua porta fechada, como disseram alguns romancistas em suas histórias de pura invenção. Para maiores esclarecimentos, indicamos a leitura de O Livro dos Espíritos na questão 400 e seguintes. Voltemos ao nosso assunto. O espírito de uma pessoa viva, isolada do corpo, pode aparecer como de uma pessoa morta e ter todas as aparências da realidade. E mais, pelas mesmas causas que explicamos, pode adquirir uma tangibilidade momentânea. Esse fenômeno é designado sob o nome de bicorporeidade, que deu lugar às histórias de homens duplos, quer dizer, de indivíduos cuja presença simultânea foi constatada em 2 lugares diferentes. Eis 2 exemplos tirados não das lendas populares, mas da história eclesiástica. Santo Alfonso de Ligório foi canonizado antes do tempo necessário por se ter mostrado simultaneamente em 2 lugares diferentes, o que passou como sendo um milagre. Santo Antônio de Pádua estava na Espanha e, enquanto aí pregava, seu pai, que estava em Pádua, ia ao suplício acusado de uma morte. Nesse momento, Santo Antônio aparece, demonstra a inocência do pai e revela o verdadeiro criminoso, que mais tarde sofre o castigo. Foi constatado que nesse momento Santo Antônio não tinha deixado a Espanha. Santo Alfonso, tendo sido evocado e interrogado por nós sobre o fato acima, eis as respostas que nos deu. Poderia nos dar a explicação desse fenômeno? Sim, o homem, quando está completamente desmaterializado pela sua virtude e elevou sua alma a Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. E eis como o espírito encarnado sentiu o sono chegar, pode pedir a Deus para se transportar a um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quereis chamá-lo, abandona então seu corpo, seguido de uma parte do seu perispírito, e deixa a matéria imunda num estado vizinho da morte. Disse vizinho da morte porque permanece no corpo um laço que liga o perispírito e a alma à matéria, e esse laço não pode ser definido. O corpo aparece então no lugar pedido. Creio que isso é tudo o que desejais saber. Mas isso não nos dá explicação quanto à visibilidade e à tangibilidade do perispírito. O espírito, estando desligado da matéria, segundo o seu grau de elevação, pode se tornar tangível à matéria. O sono do corpo é indispensável para que o espírito apareça em outros lugares? A alma pode se dividir quando se sente transportada para um lugar diferente daquele onde se encontra o corpo. Pode acontecer que o corpo não durma, embora isso seja muito raro, mas não estará jamais num estado perfeitamente normal,
porém está sempre num estado mais ou menos estático. Nota: a alma não se divide no sentido literal da palavra. Ela se irradia para diferentes lados e pode assim se manifestar em vários pontos, sem estar repartida. Ocorre o mesmo que uma luz que pode se refletir simultaneamente em várias vidraças. Estando um homem mergulhado no sono enquanto seu espírito aparece em outro lugar, que sucederia se fosse despertado subitamente? Não sucederia nada, porque se alguém tivesse a intenção de despertá-lo, o espírito entraria no corpo, prevendo a intenção, já que o espírito lê o pensamento. Nota: uma explicação inteiramente idêntica nos foi dada várias vezes pelo espírito de pessoas mortas ou vivas. Santo Alfonso explica o fato da dupla presença, mas não dá a teoria da visibilidade e da tangibilidade. Tácito reporta um fato análogo. Durante os meses que Vespasiano passou em Alexandria para esperar o retorno periódico dos ventos de verão e a estação na qual o mar se torna seguro, vários prodígios ocorreram, pelos quais se manifestaram o favor do céu e o interesse que os deuses pareciam tomar por esse príncipe. Esses prodígios redobraram em Vespasiano o desejo de visitar a morada sagrada do Deus para consultá-lo a respeito do império. Ordenou que o templo fosse fechado a todo mundo. Entrou ele mesmo, todo atento ao que iria dizer o oráculo, e percebeu atrás de si um dos principais egípcios, de nome Basílide, que sabia estar retido doente há vários dias de Alexandria. Informou-se com os sacerdotes se Basílide esteve nesse dia no templo. Se informou com os transeuntes se o viram na cidade. Enfim, enviou homens a cavalo e se assegurou de que nesse mesmo momento estava a 80 milhas de distância. Então não duvidou mais que a visão não foi sobrenatural e o nome de Basílide tomou-lhe o lugar de um oráculo. O indivíduo que se mostra simultaneamente em dois lugares diferentes tem, pois, dois corpos, mas desses dois corpos só um é real, o outro não é senão uma aparência. Pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica e que o segundo tem a vida da alma. Ao despertar, os dois corpos se reúnem e a vida da alma entra no corpo material. Não parece possível, pelo menos disso não temos exemplos, e a razão parece demonstrá-lo, que no estado de separação, os dois corpos possam desfrutar simultaneamente e no mesmo grau da vida ativa e inteligente. Resulta de outra parte do que acabamos de dizer que o corpo real não poderia morrer enquanto o corpo aparente estivesse visível. A aproximação da morte chama sempre o espírito para o corpo, ainda que por um instante. Resulta igualmente que o corpo aparente não poderia ser morto porque não tem organismo e não é formado de carne e osso. Desapareceria no momento que se quisesse infligir-lhe a morte. Para maiores esclarecimentos, ver a Revista Espírita de janeiro de 1859, O Duende de Bayonne. Fevereiro de 1859, Os Agêneres, Meu Amigo Hermann, maio de 1859. O Laço entre o Espírito e o Corpo, novembro de 1859. A Alma Errante, janeiro de 1860. O Espírito de um lado e o Corpo de outro, março de 1860. Estudos sobre o espírito de pessoas vivas, o Dr. V e a Sra. L., abril de 1860. O Fabricante de São Petersburgo, Aparições Tangíveis, novembro de 1860. História de Marie Dalagreda, julho de 1861, Uma Aparição Providencial. Passemos agora ao segundo fenômeno, o da transfiguração. Ela consiste na mudança de aspecto de um corpo vivo.
Eis um fato do qual podemos garantir a perfeita autenticidade e que se passou nos anos de 1858 e 59 nos arredores de Saint-Étienne. Uma jovem de uns 15 anos desfrutava da singular faculdade de se transfigurar, quer dizer, a de tomar em certos momentos dados todas as aparências de certas pessoas mortas. A ilusão era tão completa que se acreditava ter a pessoa diante de si, tanto eram semelhantes a fisionomia, o olhar, o som da voz e a linguagem. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes, sem que a vontade da moça nele interferisse. Várias vezes tomou a aparência de seu irmão morto alguns anos antes. Tinha-lhe não apenas a figura, mas o talhe e o volume do corpo. Um médico do local muitas vezes foi testemunha desses efeitos bizarros e, querendo se assegurar de que não era joguete de uma ilusão, fez a experiência seguinte. Conhecemos os fatos por ele mesmo, pelo pai da jovem e por várias testemunhas oculares muito honradas e muito dignas de fé. Teve a ideia de pesar a moça no seu estado normal, depois no estado de transfiguração, quando tinha a aparência de seu irmão de 20 e poucos anos de idade, que era maior e mais forte. Pois bem, ele constatou que neste último estado o peso era quase o dobro. A experiência foi concludente e era impossível atribuir essa aparência a uma ilusão de ótica. Tentemos explicar esse fato que durante um tempo foi chamado milagre e que chamamos simplesmente de fenômeno. A transfiguração, em certos casos, pode ter por causa uma simples contração muscular que pode dar à fisionomia uma outra expressão, ponto de tornar a pessoa quase irreconhecível. Frequentemente temo-la observado em certos sonâmbulos, mas nesse caso a transformação não é radical. Uma mulher poderá parecer jovem ou velha, bela ou feia, contudo será sempre uma mulher, e seu peso, sobretudo, não aumentará nem diminuirá. No caso do qual se trata, é bem evidente que há alguma coisa a mais. A teoria do perispírito vai colocar-nos no caminho. Está admitido em princípio que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências que, por uma modificação na disposição molecular, pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade e, por consequência, a opacidade, que o perispírito de uma pessoa viva e isolada do corpo pode sofrer as mesmas transformações, que essa mudança de estado se opera pela combinação de fluidos. Figuremo-nos agora o perispírito de uma pessoa viva, não mais isolado, mas irradiando ao redor do corpo de maneira a envolvê-lo como de um vapor. Nesse estado, ele pode sofrer as mesmas modificações que se estivesse separado. Se perde sua transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível e ser velado como se estivesse mergulhado numa neblina. Poderá mesmo mudar de aspecto, tornar-se brilhante, se tal é a vontade do espírito. Um outro espírito, combinando seu próprio fluido com o primeiro, pode lhe substituir a própria aparência, de tal sorte que o corpo real desaparece sob um envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Tal parece ser a verdadeira causa do fenômeno estranho e raro, é preciso dizer, da transfiguração. Quanto à diferença de peso, se explica do mesmo modo que para os corpos inertes. O peso intrínseco do corpo não varia, porque a quantidade da matéria não varia, mas sofre a influência de um agente exterior que pode aumentar-lhe ou diminuir-lhe o peso relativo, como explicamos acima nos números 78 e seguintes. É, pois, provável que, se a transfiguração ocorresse com relação a uma criança, o peso teria diminuído em proporção. Concebe-se que o corpo possa tomar uma outra aparência de maior ou menor dimensão, mas como poderia tomar uma dimensão menor a de uma criança, como acabamos de dizer? Nesse caso, o corpo real não deveria ultrapassar os limites do corpo aparente? Também não dissemos que o fato se tenha produzido.
apenas quisemos mostrar, em nos reportando à teoria do peso específico, que o peso aparente teria podido diminuir. Quanto ao fenômeno em si mesmo, não afirmamos nem a sua possibilidade, nem a sua impossibilidade. Mas no caso em que ele ocorresse de não se lhe poder dar uma solução satisfatória, isso não infirmaria a coisa. É preciso não esquecer que estamos no início da ciência e que ela está longe de haver dito sua última palavra sobre esse ponto, como sobre muitos outros. Aliás, as partes excedentes poderiam perfeitamente ser tornadas invisíveis. A teoria do fenômeno da invisibilidade deduz-se muito naturalmente das explicações precedentes e das que foram dadas a respeito do fenômeno de transportes, número 96 e seguintes. Restaria-nos falar do singular fenômeno dos agêneres, que por mais extraordinários que possam parecer à primeira vista, não é mais sobrenatural do que os outros. Mas, como exemplificamos na Revista Espírita de fevereiro de 1859, cremos inútil reproduzir aqui todos os seus detalhes. Diremos apenas que é uma variedade das aparições tangíveis e é o estado de certos espíritos que podem revestir momentaneamente as formas de uma pessoa viva a ponto de ocasionar uma ilusão completa. Capítulo 8 – Laboratório do Mundo Invisível. Dissemos que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, roupagens ou mesmo com seus trajes ordinários. As roupagens parecem ser um vestuário geral no mundo dos espíritos, mas pergunta-se onde vão buscar esses vestuários em tudo semelhantes aos que usavam em sua vida, com todos os seus acessórios. É certo que não os levam consigo, uma vez que os objetos reais estão ainda aqui sob os nossos olhos. De onde provém, pois, os que usam então no outro mundo? Esta questão tem sempre intrigado muito, mas para muita gente era simples negócio de curiosidade. Entretanto, ela confirmava uma questão de princípios de uma grande importância, porque sua solução nos colocou no caminho de uma lei geral que encontra igualmente aplicação ao nosso mundo corporal. Vários fatos vieram complicá-la e demonstrar a insuficiência das teorias que se tinha experimentado. Podia-se até certo ponto certificar-se do vestuário, porque pode-se considerá-lo como fazendo parte do indivíduo. Já não ocorre o mesmo com os objetos acessórios, como por exemplo a tabaqueira da visita da senhora doente de que falamos anteriormente. Anotemos a esse respeito que não se tratava ali de um morto, mas de um vivo, e que esse senhor, quando voltou em pessoa, tinha uma tabaqueira em tudo semelhante. Onde, pois, o seu espírito havia encontrado aquela que ele tinha quando estava ao pé do leito da doente? Poderíamos citar um grande número de casos nos quais os espíritos dos mortos ou dos vivos apareceram com diversos objetos, tais como bengala, armas, cachimbos, lanternas, livros e etc. Veio-nos então um pensamento de que os corpos inertes poderiam ter seus análogos etéreos no mundo invisível, que a matéria condensada que forma os objetos poderia ter uma parte quintessenciada escapando aos nossos sentidos. Esta teoria não era desprovida de verossimilhança,
mas era insuficiente para explicar todos os fatos, sobretudo um que parecia dever frustrar todas as interpretações. Até então não se tratava senão de imagens ou aparências. Vimos bem que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível. Mas esta tangibilidade não é senão momentânea e o corpo sólido se desvanece igual a uma sombra. Já é um fenômeno muito extraordinário, mas o que o é também é ver-se produzir a matéria sólida persistente, como o provam numerosos fatos autênticos, e notadamente o da escrita direta, do qual falaremos com detalhes num capítulo especial. Todavia, como esse fenômeno se liga intimamente ao assunto que tratamos neste momento e que é uma das suas aplicações mais positivas, nos anteciparemos quanto à ordem na qual ele deve vir. A escrita direta ou pneumatografia é aquela que se produz espontaneamente, sem o concurso quer da mão do médium, quer do lápis. Basta pegar uma folha de papel branco, o que se pode fazer com todas as precauções necessárias para se assegurar de não ser vítima de alguma fraude, dobrá-la e depositá-la em alguma parte, numa gaveta ou simplesmente sobre um móvel. E se houver condições convenientes, ao cabo de um tempo mais ou menos longo, encontre-se sobre o papel caracteres traçados, sinais diversos, palavras, frases e mesmo os discursos, ou mais frequentemente com uma substância acinzentada, análoga à aparência do chumbo, de outras vezes com lápis vermelho, tinta comum e mesmo tinta de imprensa. Eis o fato em toda a sua simplicidade, cuja reprodução, embora pouco comum, não é entretanto muito rara, porque há pessoas que o obtêm com muita facilidade. Se colocasse um lápis com o papel, poderia-se crer que o espírito dele se serviu para escrever. Mas no momento em que o papel está inteiramente só, é evidente que a escrita está formada por uma matéria depositada. De onde então o espírito tomou essa matéria? Tal é a questão para a solução da qual vamos ser conduzidos pela tabaqueira de que falamos a toda hora. Foi o espírito de São Luís quem nos deu essa solução nas respostas seguintes. Citamos um caso de aparição de uma pessoa viva. Esse espírito tinha uma tabaqueira e a aspirava. Ele experimentava a sensação que se experimenta em aspirando? Não. Essa tabaqueira tinha a forma da outra, da qual se servia habitualmente e que estava em sua casa. Que era aquela tabaqueira que estava entre as mãos daquele homem? Tão somente uma aparência. Era para que a circunstância fosse notada como o foi, e para que a aparição não fosse tomada por uma alucinação produzida pelo estado de saúde da vidente. O espírito queria que aquela senhora acreditasse na realidade da sua presença e tomou todas as aparências da realidade. Dizeis que é uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Queremos saber se a tabaqueira em questão não era senão uma imagem da realidade ou se nela havia alguma coisa de material. Certamente é com a ajuda desse princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes ao que o espírito usava quando vivia. Nota: é evidente que se deve entender aqui a palavra aparência no sentido de aspecto e imitação. A tabaqueira real não estava lá, a que o espírito detinha era apenas a representação. Era, pois, uma aparência comparada à original, embora formada de um princípio material. A experiência nos ensina que não é preciso sempre tomar ao pé da letra certas expressões empregadas pelos espíritos. Interpretando-as segundo nossas ideias, nos expomos a grandes equívocos. Por isso é necessário aprofundar o sentido de suas palavras todas as vezes que apresentem a menor ambiguidade. É uma recomendação que nos fazem os próprios espíritos.
Sem a explicação que provocamos, a palavra aparência, constantemente repetida em casos análogos, poderia dar lugar a uma falsa interpretação. É que a matéria inerte se desdobraria? Haveria no mundo invisível uma matéria essencial que revestiria a forma dos objetos que vemos? Em uma palavra, esses objetos teriam seu duplo etéreo no mundo invisível, como os homens aí são representados pelos espíritos? Não é assim que a coisa se passa. O espírito tem sobre os elementos materiais disseminados por toda a parte no espaço, na vossa atmosfera, um poder que estás longe de supor. Pode a sua vontade concentrar esses elementos e dar-lhe a forma aparente própria para os seus projetos. Nota: esta pergunta, como se viu, era a tradução do nosso pensamento, quer dizer, da ideia que formávamos sobre a natureza desses objetos. Se as respostas fossem, como alguns o pretendem, o reflexo do pensamento, teríamos obtido a confirmação da nossa teoria em lugar de uma teoria contrária. Coloco de novo a questão de maneira categórica a fim de evitar qualquer equívoco. Os vestuários com os quais os espíritos se cobrem são alguma coisa? Parece-me que minha resposta precedente resolve a questão. Não sabeis que o próprio perispírito é alguma coisa? Resulta dessa explicação que os espíritos fazem a matéria inerte sofrer transformações à sua vontade e que assim, por exemplo, quanto à tabaqueira, o espírito não a encontrou pronta, mas a fez ele mesmo para o momento em que dela teve necessidade, por um ato de sua vontade, e a pôde desfazer. Deve ocorrer o mesmo com todos os outros objetos, tais como vestuários, joias e etc. Mas é evidente. A tabaqueira ficou visível para aquela senhora a ponto de iludi-la. O espírito teria podido torná-la tangível também para ela? Teria podido. E se a ocasião se apresentasse, aquela senhora teria podido tomá-la entre as mãos, querendo ter uma tabaqueira de verdade? Sim. E se a tivesse aberto, provavelmente teria encontrado o tabaco. Se tivesse aspirado esse tabaco, teria espirrado? Certamente. Mas então o espírito pode, pois, dar não somente a forma, mas propriedades especiais? Se eu quiser. Foi em virtude desse princípio que respondi afirmativamente às questões precedentes. Tereis provas da poderosa ação que o espírito exerce sobre a matéria e que estáis longe de supor, como já vos disse. Suponhamos então que ele tenha querido fazer uma substância venenosa e que, se uma pessoa a tivesse tomado, ela teria sido envenenada? Teria podido, mas não o teria feito, e isto não lhe seria permitido. Teria o poder de fazer uma substância salutar e própria para curar em caso de doença? E o caso já se lhe apresentou? Sim, e é muito frequentemente. E poderia então fazer também uma substância alimentar? Suponhamos que fizesse uma fruta, uma comida qualquer, alguém poderia tê-la comido e ficado saciado? Sim, mas não procureis tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Basta um raio de sol para tornar perceptíveis aos vossos órgãos grosseiros essas partículas materiais que atravancam o espaço no meio do qual viveis. Não sabeis que o ar contém vapor d'água? Condensai-os e os conduzireis ao estado normal. Privai-os de calor e eis que as moléculas impalpáveis e invisíveis tornam-se um corpo sólido, e muitas outras substâncias das quais os químicos tirarão maravilhas mais espantosas ainda. Somente o espírito possui instrumentos mais perfeitos do que os vossos, a vontade e a permissão de Deus. Nota: a questão da saciedade é aqui muito importante.
como uma substância que não tem senão uma existência e propriedades temporárias e de certa forma convencionais, pode produzir a saciedade. Esta substância, pelo seu contato com o estômago, produz a sensação da saciedade, mas não a saciedade resultante da plenitude. Se uma tal substância pode agir sobre a economia e modificar um estado mórbido, pode muito bem agir sobre o estômago e produzir o sentimento da saciedade. Rogamos, contudo, aos senhores farmacêuticos e restauradores não conceberem ciúme, nem crerem que os espíritos lhe venham fazer concorrência. Esses casos são raros, excepcionais e jamais dependem da vontade. De outro modo, se nutriria e se curaria a preço muito bom. Os objetos tornados tangíveis pela vontade do espírito poderiam ter um caráter permanente e estável e virem a ser usados? Isso poderia dar-se, mas isso não se faz. É que está fora das leis. E todos os espíritos têm, no mesmo grau, o poder de produzir objetos tangíveis? É certo que, quanto mais elevado é o espírito, mais facilmente os obtém, mas isso ainda depende da circunstância. Os espíritos inferiores podem ter esse poder. O espírito sempre tem consciência da maneira pela qual produz seus vestuários ou os objetos dos quais oferece a aparência? Não. Frequentemente concorrem para sua formação por um ato instintivo que eles mesmos não compreendem, se não estão bem esclarecidos quanto a isso. Se o espírito pode tirar do elemento universal os materiais para fazer todas essas coisas, dar a elas uma realidade temporária com suas propriedades, pode muito bem tirar o que seja necessário para escrever, e por consequência, isso nos parece dar a chave do fenômeno da escrita direta? Enfim, chegastes onde queríeis. Nota: era aí com efeito onde queríamos chegar por todas as nossas perguntas preliminares. A resposta prova que o espírito havia lido o nosso pensamento. Se a matéria da qual o espírito se serve não é persistente, como ocorre que os traços da escrita direta não desaparecem? Não critiquei sobre palavras. Primeiro, eu não disse. Jamais era questão de um objeto volumoso. Aqui são sinais traçados cuja conservação é útil e se conservam. Quis dizer que os objetos assim compostos pelo espírito não poderiam tornar-se objetos de uso, porque não há, na realidade, agregação de matéria como nos vossos corpos sólidos. A teoria acima pode ser assim resumida. O espírito age sobre a matéria, tira da matéria cósmica universal os elementos necessários para formar à sua vontade objetos, tendo aparência de diversos corpos que existem na Terra. Pode também operar sobre a matéria elementar por sua vontade, uma transformação íntima que lhe dá propriedades determinadas. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito, que frequentemente a exerce como um ato instintivo quando isso é necessário e sem disso tomar conhecimento. Os objetos formados pelo espírito têm uma existência temporária, subordinada à sua vontade ou à necessidade. Pode fazê-los e desfazê-los à sua vontade. Esses objetos podem, em certos casos, ter aos olhos das pessoas vivas todas as aparências da realidade. Quer dizer, tornarem-se momentaneamente visíveis e mesmo tangíveis. Há formação, mas não criação, uma vez que o espírito não pode tirar nada do nada. A existência de uma matéria elementar única é quase que geralmente admitida hoje pela ciência e confirmada, como se viu, pelos espíritos. Esta matéria dá nascimento a todos os corpos da natureza. Pelas transformações que ela sofre, produz também as diversas propriedades destes mesmos corpos. É assim que uma substância salutar
pode se tornar venenosa por uma simples modificação. A química disso nos oferece numerosos exemplos. Todo mundo sabe que duas substâncias inocentes combinadas em certas proporções podem produzir uma outra que seja deletéria. Uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, todas as duas inofensivas, formam a água. Ajuntai um átomo de oxigênio e tendes um líquido corrosivo. Sem mudar as proporções, frequentemente basta uma simples mudança no modo de agregação molecular para mudar as propriedades. É assim que um corpo opaco pode se tornar transparente e vice-versa. Uma vez que o espírito, por sua vontade, tem uma ação tão poderosa sobre a matéria elementar, concebe-se que ele possa não somente formar substâncias, mas também desnaturar-lhe as propriedades com a vontade, aqui fazendo o efeito de um reativo. Esta teoria nos dá a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas até o momento inexplicado, que é o da mudança das propriedades da água pela vontade. O espírito atuante é o do magnetizador, ou mais comumente é assistido por um espírito estranho. Ele opera uma transmutação com a ajuda do fluido magnético, que, como se disse, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou elemento universal. Se pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode igualmente produzir um fenômeno análogo sobre os fluidos do organismo, e daí o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Sabe-se o papel capital que exerce a vontade em todos os fenômenos do magnetismo, mas como explicar a ação material de um agente tão sutil? A vontade não é um ser, uma substância qualquer, não é nem uma propriedade da mais etérea matéria. A vontade é o atributo essencial do espírito, quer dizer, do ser pensante. Com a ajuda dessa alavanca, ele age sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage seus compostos, cujas propriedades íntimas podem assim ser transformadas. A vontade é o atributo do espírito encarnado, assim como do espírito errante. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar em razão da força de vontade. O espírito encarnado, podendo agir sobre a matéria elementar, pode, pois, igualmente variar-lhe as propriedades em certos limites, e é assim que se explica a faculdade de curar pelo contato e imposição das mãos, faculdade que algumas pessoas possuem num grau mais ou menos elevado. Para maiores esclarecimentos, indicamos ler no capítulo dos médiuns o artigo relativo aos médiuns curadores. Ver também a Revista Espírita de julho de 1859, nas páginas 184 e 189, o Zuavo de Magenta, um oficial do exército da Itália.